Sejam bem-vindos. Começa agora mais um programa Mamãe de Bem com a Vida. No programa de hoje nós vamos falar sobre o nascimento dos primeiros dentinhos do bebê. Muitos pais ficam muito preocupados porque acham que isso está causando dor, desconforto, irritação nos bebês. Mas calma, mamães, calma, papais. No programa de hoje nós vamos tentar te ajudar, te deixar mais calmo e tirar todas as suas dúvidas. Vamos assistir essa matéria e já voltamos. Um dentinho só. O mínimo dentinho naquela mínima boquinha do bebê já é sinal para a primeira visita ao odontopediatra? Sim, embora o tamanho da criança seja pequeno, a saúde dela não tem nada diminutivo. Assim que o primeiro dente despontar na boca do bebê, já é hora de marcar uma consulta, ato que deve se repetir a cada 6 meses, como para nós adultos. Isso porque quando o assunto é boca, o melhor tratamento é a prevenção. E desde o dente de leite, que quando tem uma cárie não tratada, por exemplo, pode fazer o permanente crescer com deformação ou manchas. Mas quando nasce o primeiro dente? Geralmente aos 6 meses, mas há casos de crianças que têm dentes antes ou depois disso, sem prejuízo algum. O limite é 1 ano e meio. Se isso não ocorrer, é preciso investigar. Ao todo, serão 20 dentes, 10 em cima, 10 embaixo, que dependendo do desenvolvimento hormonal, surgem até por volta dos 3 anos. Eles começam a cair. No entanto, com 6 anos, se nascerem antes, aumenta a chance de caírem antes também. E o melhor é que o dente caia sozinho ou que a própria criança remova, na sua companhia, claro. Estamos de volta no programa Mamãe de Bem com a Vida e no programa de hoje nós estamos recebendo a presença do Dr. Lívio Vendrame. Ele é dentista especializado em ortodontia e ortopedia facial. Tudo bem, doutor? Muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Grande prazer recebê-lo. Todo meu. E hoje nós vamos falar então dos dentinhos dos bebês. Essa fase, doutor, de erupção dos dentes dos bebês é um período que causa muita irritabilidade, muito desconforto nos bebês e também muita preocupação dos pais, não é verdade? É verdade. Nesse período aí da chegada dos primeiros dentes, já leva uma preocupação das mães, né? Já tem na nossa cultura também, já tem um hábito dessa fase, né? Eu gostaria que o senhor falasse da importância da alimentação da gestante na formação dos dentes dos bebês. A gestante deve seguir um protocolo de alimentação que é feito pelos nutricionistas. E nesse protocolo, muitas vezes, tem que conter alimentos ricos em cálcio, como leite, como queijo, folhas. Geralmente é esse tipo de cuidado que a gestante tem que ter. Durante qual período, doutor, assim, mais específico? Durante toda a gestação já tem a situação da formação das estruturas que irão formar os dentes, né? Já logo no início, isso mesmo. E doutor, realmente dói? Essa fase da erupção dos dentinhos causa muita dor mesmo nos bebês? É muito comum, somente 1/3 dos bebês não tem esse desconforto, mas a maioria dos bebês tem uma certa irritabilidade, muitas vezes associada com febre, com dificuldade de sono, diarreia. Mas a causa não é a erupção do dente, é que às vezes ele deixa de comer certo, fica um pouco mais fraco, né? E aí associa com uma febre. Então tem bebês que passam tranquilos por esse processo? Tem bebês que passam tranquilos por esse processo. Olha só, tomara que seja o teu bebezinho. E qual é o tempo certo para aparecer o primeiro dentinho? A dentição decídua é a dentição que ela começa a se formar por volta de 6 meses a 8 meses, é uma média. Então tem crianças que chega bem na média, tem crianças que passa da média, né? Que chega depois, com 9 meses, o primeiro dentinho. E o pai, a partir de qual mês ele precisa começar a se preocupar se esses dentinhos ainda não apareceram?
A partir do 6º mês, os pais já devem avaliar. Geralmente começa a expor alguma evidência com o abaulamento da área. Às vezes fica um pouco mais avermelhada a região onde vai nascer os dentes, e daqui a pouco, quando ele rompe, a gente consegue visualizar. Como o pai pode perceber que esses dentes estão nascendo? Geralmente o bebê ele coça, ele fica um pouquinho inquieto. Quais são os sinais? A criança, o bebê ele já tem a fase oral, ele já quer colocar tudo na boca, mas nesse período se intensifica, ele busca colocar mais recursos na brinquedos, mordedores, próprio dedo. Ele começa a ter uma mastigação, ele começa isso chama atenção. Como que a mamãe ela pode fazer a higienização do bebê? Geralmente, a higienização da cavidade oral deve ser feita até antes do aparecimento dos primeiros dentes. Então, o bebê ainda nos primeiros meses de vida, ela já pode começar a fazer a higienização da cavidade oral usando algumas dedeiras, ela é feita de silicone. A mãe pode massagear a bochecha do bebê, massagear a língua, fazer a limpeza da superfície da língua. E quando romper os dentes, ela começa a fazer massagem também na gengiva ao redor dos dentes que estão nascendo. Quem não tem essa dedeira, pode utilizar gaze umedecida, pode utilizar um algodão umedecido. Umedecido em água, em soro fisiológico. Uhum. As dedeiras a gente encontra em farmácias, elas são de silicone na maioria das vezes. Uhum. Doutor, e o uso dos mordedores e também fazer massagem na gengiva do bebê ajuda a aliviar esse desconforto do nascimento dos dentes? Ajuda. Existem até mordedores que se coloca para congelar e ele tem um efeito anestésico, um anti-inflamatório, né? O gelo é um anti-inflamatório, né? Uhum. Então esse mordedor gelado também é bom. Algumas crianças têm uma boa adaptação, outras não. Uhum. E a massagem pode ser com o dedo. Uma massagem com o dedo bem higienizado, uma massagem com a própria gaze ou com o próprio limpador que eu acabei de explicar também é interessante. Eu lembro que com os meus filhos, antes da alimentação, eu usava um pozinho chamado camomilina C. Então, eu massageava a gengiva e aquilo ajudava a trazer um certo alívio, né? Para que as alimentações fossem feitas de uma forma mais tranquila. Isso é recomendado? Existem muitos medicamentos que você pode aplicar de uma forma tópica, mas alguns não têm tanto efeito, que às vezes não dá para concentrar tanto naquela área. Muitas vezes um analgésico sistêmico é melhor do que uma medicação tópica. Existem algumas pomadas que parecem ser anestésicas ou anti-inflamatórias, também pode ser utilizado, mas precisa avaliar cada caso. Uhum. E quando é normal que terminem de sair os dentinhos dos bebês? A dentição decídua, a primeira dentição, ela vai ter início por volta de 6 a 7 meses e ela finaliza por volta de 26 a 30 meses. Uhum. Então, essa dentição ela estará completa quando o bebê já está no seu 2º ano de vida. Que vai se estender com essa dentição decídua até por volta de 6 anos, quando vai ter início a dentição permanente. Aí começa também o nascimento de alguns dentes permanentes e é um momento também bem importante para a criança não ter hábitos, porque nesse período de 7 meses, 1 ano, 2 anos, os hábitos como chupeta, mamadeira, até sucção do dedo são bem comuns. Mas passando essa idade, a hora que iniciar a dentição permanente, que começa a ter um pouco de dente de leite, um pouco de dente permanente, a criança tem muita transformação facial. Então esses hábitos são ruins, esses hábitos são prejudiciais. Então a chupeta, a mamadeira, o dedo tem que ser removido com uma certa antecedência. O que pode causar, doutor, se a criança continuar fazendo esse tipo de sucção que o senhor falou, com o dedo, mamadeira, pode causar alguma deformação?
Existem efeitos não só dentários, existem efeitos faciais. O esqueleto, os nossos ossos da face, os nossos maxilares, sofrem influências, eles se afastam, eles levantam. Então existe maloclusões que a gente chama, como mordida aberta, protusão da maxila, atresia do palato, lingualização dos dentes, pode ocasionar bastante efeitos indesejados. Agora, fazer com que o bebê pare de chupar chupeta é um desafio, né, doutor? Eu tenho uma de 2 anos e meio que pode tirar tudo dela, mas não tira a chupeta. Já está na hora, hein? Já passou da hora, né? É um grande desafio. Doutor, é importante os pais já escovarem os dentes dos bebês logo quando surgem os primeiros dentinhos? É importante, como eu falei anteriormente, até antes, já fazer a higienização da cavidade oral. Língua, lábio, bochecha, embaixo da língua. A língua, ela não é lisa, ela é rugosa, então na língua para bastante substrato, né? Uhum. Que colonizada por bactérias, né? Uhum. E a partir do momento que rompe os dentes descidos, a gente já começa a higienização. No começo com mordedor, com dedeiras, depois com gases e depois entra a escova, a hora que ele estiver um pouquinho mais velho. E o creme dental sem flúor? Creme dental sem flúor, pela ingestão. Uhum. A ingestão de excesso de flúor, né, acaba tendo alteração de cor de esmalte. Olha só. Existem alguns efeitos indesejados até no flúor da nossa própria água, né? Uhum. Doutor, e assim, nós vemos alguns casos em que alguns bebês já nascem com dentes. Por que isso acontece? Isso é normal? O nascer com dente acomete uma parcela da população, é normal, é comum, é o neonatal o nome desse dente, né? Muitas vezes ele incomoda um pouco na amamentação, incomoda a mãe. E eles procuram a clínica para ver o que efeito pode ser feito para minimizar essa irritação que tem na mama. Então muitas vezes a gente desgasta um pouquinho, parece ter um serrilhado nos dentes, deixa um pouquinho mais liso. Mas é bem comum acometer a população, sim. Doutor, quando a criança ela é pequena e ela cai, quebra esse dente de leite, isso pode causar algum tipo de deformação, algum tipo de transtorno? Pode sim. Não só o trauma, como uma doença bucal que acomete a população com maior frequência, a cárie. Então, se um dente de leite, que ele tem um ciclo, ele tem um período para que fique na nossa cavidade bucal, se ele for perdido inteiro, ele é um guia do dente sucessor, ele é um guia do novo dente. Então, o dente permanente que está lá dentro do osso perde a referência. E muitas vezes nós precisamos utilizar de alguns recursos, como mantenedores de espaço, como guias para irrupção de dentes permanentes. E dependendo do trauma que existe, quando existir um trauma, o ideal é procurar o cirurgião dentista o mais rápido possível. Se tiver algum fragmento, leve o fragmento, coloque esse fragmento em soro fisiológico ou em leite e leve até o consultório para avaliar se vai ser possível utilizar esse fragmento ou não. Uhum. Quando que começam a cair os dentes de leite? Por volta de 6 anos, os incisivos inferiores começam a esfoliar, a cair, e os primeiros dentes a aparecerem na cavidade bucal são os incisivos inferiores permanentes. Logo depois vem os incisivos superiores, a fase lá da janelinha, que as crianças ficam com espaço na região anterior. E assim sucessivamente os permanentes vão chegando até os 11, 12 anos de idade, conclui a dentição permanente. E doutor, e no caso assim, quando os dentes estão moles, né? A criança já fica super ansiosa, agitada, quer tirar aquele dente, outras sentem medo. Como que os pais devem proceder nessa fase? Alguns falam, come uma maçã, outros fazem o uso lá da linha para tentar puxar. Qual é a forma correta de proceder nessa fase? A esfoliação é um processo natural, é um processo que
que pode acontecer naturalmente. O dente vai se descolando do tecido gengival e o sucessor vai cada vez chegando mais próximo. Pode ir até um consultório, que a gente tem técnicas para fazer essa remoção do dente de leite. Pode utilizar uma mastigação um pouco mais rica em fibras, como você falou, é bem comum. Então todos esses recursos são bons recursos. Então a gente tem que lembrar que a esfoliação do dente descido, do dente de leite, é natural. E que tem a hora certa mesmo para acontecer. Doutor, obrigatoriamente são feitas as trocas de todos os dentes de leite ou uma pessoa adulta ela ainda pode ter algum dente de leite? O dente de leite ele existe por um período temporário. Ele não é um dente que é feito para ficar para sempre. Então é normal que esse dente passe por um processo a raiz dele vai se desgastando e ele vai perdendo estrutura, então ele não consegue ficar sustentado dentro do osso que sustenta o dente. Então é normal que ele se esfolie. Quando existe uma falta de dente sucessor, o dente permanente não faz aquele efeito para ele se desgastar, então ele fica por mais tempo, mas já é uma anomalia. Já precisa, talvez no futuro, implante, já precisa repor esse dente que talvez não dure muito. O dente de leite ele não foi feito para durar muito, mas tem relatos aí de dentes de leite que ficam por muito tempo. Demora um pouco mais para cair, né? Muitas vezes fica por muito tempo, mas ele não é um dente que é feito para ficar. Ele é um dente temporário na cavidade bucal. E doutor, qual a idade ideal para a primeira visita ao dentista? Assim que os pais tiverem condições, podem levar o bebê ao consultório. Quando tiver, por exemplo, o primeiro dente rompido, ou nesse período, ir até o consultório. Depois de um certo desenvolvimento da dentição, a gente consegue orientar mais os pais e verificar se o processo está evoluindo bem. Nesses primeiro nascimento dos dentes, geralmente a gente orienta com higienização, avalia se o contexto facial do bebê é bom, se além da situação clínica dentária tem alguma outra situação que chamou a atenção, como respiração, ou que as posturas labiais não são tão bem empregadas, um paciente que respira mal, e a gente indica muitas vezes para o otorrino ou para a fonoaudióloga. Mas o mais cedo possível. Mais cedo, quanto antes, né? Assim que começarem a romper os incisivos, que é o primeiro dente que vai chegar na cavidade bucal, já está indicada a visita ao consultório. Uma criança que teve muitos problemas com o nascimento dos dentes de leite, isso pode causar algum problema com o nascimento dos dentes permanentes? Pode sim. A criança que por acaso perdeu um dente de forma precoce ou teve uma situação de cárie ou até um outro fator que acomete também bastante a população, a anquilose, o dente fica preso na estrutura óssea, pode vir a ter intercorrências no próximo processo, na próxima dentição e causar assim anomalias de posição, de formato do arco, de muitas vezes associado a situações que fica desagradável a permanência dele na boca. O germe do permanente às vezes nasce do lado e não nasce no lugar certo. A gente vê muito isso, né? Um dente permanente nascendo, às vezes o dente de leite ainda não caiu, não é verdade? É muito comum, principalmente nos incisivos inferiores, é muita mãe que vai até o consultório, o dente de leite ainda não caiu e o permanente já vai nascendo por trás, pela face que a gente chama de face lingual. E os pais procuram o consultório e muitas vezes a gente tem que esperar um pouco para indicar a remoção do dente de leite. Muitas vezes a gente indica a remoção do dente de leite e os pais já querem colocar aparelho nessa idade, mas não é a hora de colocar aparelho. O aparelho então não é hora de colocar com o dente de leite ainda, né? A dentição decídua muitas vezes aceita tratamentos ortodônticos e ortopédicos. Aceita, mas a gente trabalha mais a estrutura óssea. Se precisar alargar a estrutura óssea, se precisar fazer com que a estrutura óssea
se direcione mais para frente, com o uso de recursos ortodônticos, mas não aquele recurso para alinhar o dente, para pôr o dente na posição certa. Isso não é a idade ainda nessa dentição. E hoje a tecnologia está muito avançada nessa área, né, doutor? O senhor estava me explicando até mesmo sobre a questão dos aparelhos fixo, móvel. Hoje já existem, né? Hoje tem jeito para tudo, né? Para qualquer tipo de correção. O tratamento ortodôntico é o tratamento que posiciona os dentes de uma forma harmoniosa na cavidade oral. E também avalia o crescimento, também avalia as estruturas respiratórias, músculo. Então esse paciente, quando vai ao consultório no momento propício para o tratamento, a gente consegue resultados ótimos. Muitas vezes o paciente também tem um fator genético que a gente não consegue controlar. São aqueles casos que o paciente tem o queixo muito grande, ou a maxila, que é esse osso da frente também, de uma forma que não é harmoniosa. Aí muitas vezes se associa tratamento ortodôntico com cirurgias ortognáticas. Isso já é para um paciente adulto, na maioria das vezes. Eu gostaria de agradecer, então, a presença do Dr. Lívio Vendrame. Muito obrigada, doutor, pela tua presença. Gostaria de deixar algum contato? Eu que agradeço a presença. Eu faço parte da equipe da Braciorto, Odontologia Estética, e queria deixar assim um agradecimento. Meu e-mail é livioorto@yahoo.com.br. Esse foi o Mamãe de Bem com a Vida de hoje. Espero que a gente possa ter te ajudado e até o próximo programa.